É um momento de muita alegria, mais uma vez, estarmos aqui, gente, para poder compartilhar uma palavra com vocês. Eu tenho um carinho muito grande porque eu vi a Move nascer, né, e eu fico de verdade muito feliz em ver tudo que vem acontecendo. Eu estava ali no momento da adoração, vibrando mesmo, e com muita saudade, sabe? Me remeteu a um tempo, né, de muitos encontros lá na juventude no rua, com o pessoal aqui, e aqueles momentos tão maravilhosos que nós vivemos, né, e isso alegra muito o meu coração. Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês, né, que eu acredito que ela faz muito sentido para uma palavra de início de ano, para poder ela direcionar todo o resto do ano de vocês, e não só 2026, mas o resto da vida de vocês, da caminhada de vocês com Cristo. Eu quero falar um pouco a respeito de Jesus genérico e os seus discípulos. E você vai conseguir compreender um pouco do que eu vou estar compartilhando essa palavra com vocês. Essa palavra, ela tem uma grande importância porque quanto mais eu olho para o cenário cristão brasileiro hoje, eu olho para algumas cidades, para alguns bairros, eu vejo às vezes muitas igrejas surgindo do nada, e são igrejas gigantes. Eu vejo, sabe, na internet, na televisão, movimentos surgindo, e a gente vê às vezes muito crescimento, mas não vemos nenhuma qualidade no que está acontecendo. Nós não vemos mudanças significativas. E muito, né, do motivo de não vermos transformação é por causa do fundamento. É por causa do que está sendo apresentado para as pessoas. E eu acredito plenamente que a Move nasceu para ser uma igreja relevante, sabe, aonde ela estiver. Eu acredito que tem uma geração que quer viver a verdade que vocês pregam. Eu acredito que tem uma geração ansiosa, sabe, por viver momentos que vocês têm compartilhado. E diante disso, a palavra que está no meu coração de compartilhar com vocês é exatamente isso. O Jesus genérico e os seus discípulos. Que na verdade é antítese. Na verdade, é o contrário daquilo que nós queremos viver como igreja. Porque se eu tenho um problema hoje, né, de vista, eu estou com um problema de vista, aonde que eu tenho que ir, gente? Eu vou no médico, no oftalmologista, amém? Se eu estou com um problema no coração, aonde eu vou? No cardiologista. Porque eu preciso de alguém que conhece sobre o coração, alguém que conhece sobre vista, sobre visão. Se eu estou com um problema, sabe, na minha perna, então eu tenho especialistas em determinados assuntos. E quando eu estou com um problema, ou na verdade, quando eu desejo conhecer mais a Cristo, quando eu preciso conhecer mais a pessoa de Jesus, eu procuro quem? Um cristão. Porque um cristão, ele deveria ser, ou é, um especialista em Cristo. Porque o nome cristão, todo mundo sabe que nós somos os pequenos cristos. Então, na nossa essência, nós precisamos conhecer profundamente Jesus. Na nossa essência, eu preciso conhecer profundamente quem é Cristo. O problema é que hoje nós somos especialistas em política. Hoje amanhecemos, né, com um caso que repercutiu no mundo inteiro, né, lá na Venezuela, e aí eu vejo uma ala de crentes falando que concorda, uma outra ala falando que não pode, e você vê um monte de especialista em política na internet. Quando eu olho hoje em dia, eu vejo um monte de crente especialista no futebol, eu vejo crente especialista em fofoca do dia. A Virgínia está com o Vinícius Júnior, agora estou com não sei quem, e todo mundo sabe de tudo. Nós acompanhamos tendências da moda. Nós começamos a embarcar naquelas ondas daqueles coach lá para poder enriquecer e não sei o quê. E nós vamos nos tornando especialistas em um monte de assunto. Essa geração que nós vivemos hoje é uma geração que muitos brincam que existe os tudólogos. Sabe o que é o tudólogo? É aquele cara que sabe de tudo. Tá na internet, coloca uma coisa sobre geopolítica, o cara sabe falar. Tem uma coisa sobre esporte, o cara sabe comentar. Tem uma questão política, econômica, ele sabe de tudo. Essa é a geração que nós vivemos. Uma geração especialista em tudo. E é uma geração que é especialista em tudo, mas não é especialista naquilo que era mais importante, mais necessário, que é Jesus. Uma geração especialista em todos os assuntos possíveis, mas uma geração que não se aprofundou em Cristo.
Uma geração que não se aprofundou em Jesus. Existe uma frase que existem pessoas hoje que estão morrendo de traumatismo craniano, porque elas estão mergulhando em pessoas rasas. As pessoas de hoje, da nossa geração, estão morrendo de traumatismo craniano, porque estão mergulhando em pessoas rasas, pessoas que conhecem daqui, dali e daqui, mas não conhecem nada profundamente. E o que é mais importante, se aprofundar em Jesus Cristo, ela não se aprofunda. Então nós viemos para a igreja, recebemos a palavra de Deus, mas não nos aprofundamos em Deus. A nossa grande importância é vir para o culto, bate o cartão, recebe uma palavra da vitória, e depois retornamos para as nossas casas, e durante a semana nós vamos viver a vida como nós queremos. Mas o Evangelho de Cristo não nos chama para viver dessa maneira. Se eu quero conhecer Jesus, eu preciso me especializar nele. Eu preciso me aprofundar nele. Se eu canto sobre Cristo, eu preciso entender quem é esse Cristo. Eu preciso entender com profundidade por que ele veio aqui para a terra, quem ele era. Ele nasceu, ele morreu, ele ressuscitou. Porque a grande causa de tudo que nós estamos iniciando aqui é que nós estamos diante de uma geração que vive uma superficialidade. Vive de uma maneira superficial, gente. Entendemos Jesus de uma maneira superficial. E aí, com isso, nós começamos a ver no cenário evangélico diversas aberrações e que pra gente está tudo bem. A gente vê uma enxurrada de pastor coach agora, ensinando métodos de crescimento na igreja. 5 passos para crescer, 10 passos para você prosperar. Você é cabeça, não é cauda. Você é a soma dos 5 melhores. E aí você vai com um monte de frasezinha de efeito. E isso está em quase todos os altares espalhados no Brasil, não em todos. Essas mega igrejas que você vê, que nós olhamos no Instagram e achamos aquelas coisas maravilhosas, são repletas disso. Se para crescer precisamos nos vender dessa forma, é melhor não crescer. Porque a essência do Evangelho não é esse crescimento exponencial. A essência do Evangelho é a transformação de vidas. Por vivermos numa geração superficial, a gente vai vendo um monte de pastor coach trazendo, neurociência para dentro do altar. Em vez de pregar a Bíblia, ele fala sobre neurociência. Ele fala sobre um monte de coisa que não está na palavra. E o povo está aplaudindo. Por quê? Porque nós temos uma geração superficial. Nós vemos com normalidade artistas que se dizem cristãos. Eu sempre brinco, no quesito futebol eu sou time menino Ney, mas no quesito vida ele é horrível, que bota uma faixa 100% Jesus e até um tempo atrás engravidou uma outra mulher com a esposa grávida, mas é o cara que coloca a faixa 100% Jesus e está representando Cristo. E pra gente está tudo normal, porque nós somos uma geração que caminha de maneira superficial. Hoje nós temos, não sei se você sabe, acredito que você já ouviu isso na internet, na televisão, os traficantes evangélicos. Estava pregando outro dia, numa região que faz parte ali do complexo de Israel, e tem os traficantes evangélicos. Determinado tipo de roupa não pode se usar, determinado tipo de religiões não se pode ter naquele local. Até determinado tipo de droga não pode, só algumas. Olha que loucura. Os traficantes, eles controlam tudo e são crentes, gente. Infelizmente, está se tornando normal, porque isso faz parte do meio cristão que se levanta no Brasil. No outro carnaval, eu vi um pastor cristão conhecido desfilando na escola de samba.
fazendo parte lá, dando consultoria. E nós vamos normalizando essas coisas. Ou quem nunca viu na internet, no Facebook, no Instagram, agora no TikTok também, aqueles pastores pedindo Pix. Pastor do Pix. Eu vou orar por você, Deus tem um milagre para você. Mas primeiro, 50 na conta aqui do Pai. Porque senão eu não oro por você. E aí a gente vai caminhando de uma maneira tão superficial. E isso vai sendo apresentado para as pessoas como um evangelho. Vai sendo apresentado para as pessoas como Jesus Cristo é isso. E tudo isso que está sendo enfiado de goela abaixo das pessoas é o resultado de uma geração superficial que por meio dos seus comandos foi desenvolvendo Jesus Cristo ao seu bel prazer, da sua maneira, transformando Cristo numa versão genérica, formatado e moldado conforme o gosto do cliente. Colocando o evangelho como se fosse um sanduíche do Subway. Não sei se você já viu o sanduíche do Subway. E você chega lá e você vai montando da forma como o cliente gosta. Não, pode botar alface. Não, esse molho aqui não, esse aqui eu não gosto. Coloca esse molho aqui. Não, tomate não, mas cebola pode colocar. E aí, a gente vai modificando o evangelho para deixar ele mais palatável, para deixar ele de uma maneira mais fácil de engolir, de uma maneira mais fácil de nós, conseguirmos nos alimentarmos dele. E é quando Jesus ele não é suficiente, é a sua Bíblia. Então eu preciso começar a colocar profecias e mais profecias no Evangelho. Eu preciso começar a colocar prosperidade do início ao fim. Eu preciso começar a falar, de um monte de coisa, tudo para poder agradar o homem. Aquele Cristo poderoso que transforma a vida do ser humano, aquele Cristo que apresenta o evangelho puro e simples, é completamente modificado ao gosto dessa geração. Só que isso, gente, não é uma novidade. Abra, por favor, em Gálatas, capítulos 1, versículos 6 ao 9. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 ao 9. Diz o seguinte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Uma outra versão: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou o anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja anátema, ou que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês o evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Paulo ele começa essa carta lá de Gálatas, criando já essa grande admoestação, criando já essa grande exortação, preocupado, como que de uma maneira tão rápida, depois de tudo que a gente ensinou para vocês, de tudo que foi pregado para vocês, vocês já estão abandonando o verdadeiro evangelho. Podem apresentar um evangelho que caia fogo do céu, que o anjo venha, mas se estiver fora da palavra de Deus, isso não é o evangelho. Você pode ver na internet aquele pastor que descobre o CPF do cara, você pode ver na internet o carinha do Pix lá pedindo um monte de coisa, e isso não está na Bíblia, isso não é o evangelho.
Esse falso evangelho, esse evangelho construído para o homem, é um evangelho completamente manipulado e moldado para um mundo completamente hedonista. O que é o hedonismo, gente? O hedonismo é uma doutrina ou uma filosofia de vida que defende a busca por prazer como finalidade da vida humana. O evangelho hoje foi corrompido e o Jesus genérico é apresentado, moldado por uma geração hedonista. Uma geração que tudo que ela faz é pensando no seu prazer. Tudo que ela faz é pensando, sabe, em sentir bem. Quer ver como a nossa geração é hedonista? Você tirou uma selfie, mas você nunca tira uma foto só, você tira 15 no mínimo, com seus amigos. Qual a foto que você posta? É a que você tá bem pra caramba. É aquela que você tá linda, sabe? Tá com um sorriso lindo. A tua amiga tá toda torta, o teu amigo tá todo quebrado, mas você tá belo na foto. Então é essa que você posta. Por quê, gente? Porque a gente está preocupado com o nosso prazer. A gente está preocupado se a gente vai ficar bem na foto ou não. Eu não estou preocupado com os outros na foto. Eu estou preocupado comigo. É óbvio que isso é um exemplo bobo e simples, mas que na verdade só revela como a nossa geração é. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 em diante, diz o seguinte: 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas ou amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se, Timóteo, deles. O evangelho apresentado, gente, é o evangelho modificado para atender à demanda dessa geração. Uma geração egoísta, uma geração que só pensa em si. Então é por isso que você vai nessas grandes igrejas e você vê um evangelho o tempo inteiro de tapinha nas costas, mas que nunca gera confronto. Porque mais importante é a pessoa sair sorrindo, depositando uma enormidade de oferta naquela igreja, do que ela ser confrontada com o evangelho verdadeiro para mudar a sua vida e ser um crente de verdade. É quando Jesus e a cruz não são suficientes, igreja. Então nós vamos apresentando evangelhos modificados e um Cristo genérico. Jesus não é suficiente, nem sua cruz. Então a gente começa a apresentar um evangelho mais triunfalista, que te abençoa o tempo inteiro, que te prospera, reduzindo o sacrifício de Cristo a te enriquecer. Ei, nada contra você ser uma pessoa bem-sucedida, isso não é pecado. Nada contra você trabalhar e colher os frutos do seu trabalho, isso não é pecado, isso é bíblico. O grande problema é que para a geração atual conseguir receber desse evangelho de Cristo, o evangelho puro e verdadeiro não é apresentado. É apresentada uma geração, uma versão mais triunfalista da coisa. E aí você vem para a igreja, na virada, aqui não tem, mas aqui, no culto da virada da igreja, e aí no culto da virada é o tempo inteiro profetizando, serão 12 meses de bênçãos, esse ano vai ser o melhor ano da sua vida, você não vai ter dor, você não vai sofrer. No final do ano passado eu ouvi isso em uma igreja. Na primeira semana do ano a minha avó morreu. Na morte da minha avó, minha mãe já tinha sofrido com a morte da mãe dela.
que no caso quem morreu foi a sogra, e era como uma segunda mãe para ela, a minha mãe perde a memória durante algumas semanas. Passados 3 meses, o meu pai, ele tem que operar porque ele descobre um tumor. Que evangelho é esse? Que ano glorioso é esse, gente? Sabe por quê? Porque no mundo nós teremos o quê? Aflições, problemas. Eu não quero aqui falar que 12 meses de prosperidade, 12 meses que as portas vão estar escancaradas para você. Eu tenho uma certeza, 12 meses que Deus vai estar do teu lado no barco todos os dias. Tempestade vai vir, mas Jesus Cristo vai estar no barco e você não vai caminhar sozinho. Essa é a certeza que eu te trago, mas você vai ter problemas, você vai ter dificuldades. Esse é o Evangelho. Eu acredito num Deus que abençoa, mas eu acredito que a bênção de Deus é consequência do que eu faço todos os dias. E não mendigando todo dia na igreja, falando, Deus me abençoa, muda minha vida, eu preciso disso, preciso daquilo. Imagina se você tem um relacionamento com teu pai, ou seu filho tem um relacionamento contigo, só de pedindo coisas. Não há relacionamento. Assim é a geração. Ou, não vivemos, não apresentamos o evangelho triunfalista, mas começamos a apresentar um evangelho onde falamos sobre o amor. Jesus Cristo é amor. E aí nós falamos, Ele ama todo mundo, independente de qualquer coisa. Deus, Ele te ama. E aí começam a se falar, o amor dele é tão grande, a ponto de você não precisar nem se preocupar se você está vivendo uma vida em santidade ou no pecado. O amor de Deus te cobre. E aí começamos a entregar o evangelho cheio de liberalismo, o evangelho cheio de permissões, no qual vão contra a palavra de Deus. Saímos de um período de anos atrás, onde a igreja era cheia de regras, para viver um tempo de liberdade, mas que muitos hoje confundem vivendo libertinagem. Não se fala mais de pecado dentro dos altares dessas igrejas, porque vai ferir, porque vai machucar. Então é apresentado esse evangelho modificado e um Cristo genérico para essa geração. Ou talvez nós vamos apresentando um evangelho mais político, onde você tem que se envolver com a política para você mudar, para você causar uma mudança, e aí você vai apresentando dessa forma. Ou então não, o evangelho tem que ser com milagre, então a gente vai e ora, e Deus opera, e Deus revela, e aí esse evangelho é apresentado, trazendo arrebatando multidões. E no fim, eu poderia aqui ficar muito tempo, dando muitos e muitos exemplos, mas acredito que você está conseguindo compreender aquilo que eu estou querendo compartilhar com vocês nessa noite. No fim, nós apresentamos um Cristo genérico, recortado, modificado. Crescemos em números, mas não temos impacto. Segundo o IBGE, a partir de 2030, a tendência é que o número de cristãos protestantes ultrapassem os católicos. A religião que mais cresce no Brasil é a nossa. São os cristãos protestantes. No último ano, saiu uma nova pesquisa. Essa pesquisa falou até mesmo de o avanço continua, mas houve uma pequena queda. Porque os números agora de desigrejados ou de evangélicos não praticantes é muito grande. Eu não sei se você lembra, mas no passado nós tínhamos apenas católicos não praticantes. Hoje em dia nós temos evangélicos não praticantes também. E aí eu sempre faço essa pergunta, isso sempre me mexeu muito comigo. Se há tanto crescimento, por que não há avivamento?
Se há tanta gente se convertendo, se batizando, 1000 batismos, cruzada não sei aonde, fecha um estádio, 40 mil pessoas, por que não há transformação? Sabe por quê, igreja? Porque o Cristo que está sendo apresentado é um Cristo genérico, não é o Cristo da Bíblia. E um Cristo genérico não gera impacto, não gera transformação, não gera mudança, não gera avivamento. Só que a coisa vai ficando pior, igreja. Por que vai ficando pior? Porque o problema é que muitas pessoas, elas não vão entrar às vezes numa igreja, elas não vão parar para ler uma Bíblia, mas elas vão ver Jesus através das nossas vidas. D.L. Moody, um grande pregador, ele diz, de 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerá o cristão. E aí onde entra o grande problema e a grande questão que eu trago nessa noite. Se temos uma geração rasa em vida com Deus, uma geração que o tempo inteiro é apresentado um Jesus genérico, que se relaciona com Jesus genérico e completamente modificado. O que o mundo está lendo? O que as pessoas aí fora estão vendo quando fala Jesus? O que as pessoas estão vendo quando se fala de um cristão? Se vê gente problemática, se vê gente preconceituosa, se vê gente hiperreligiosa, todas as coisas ruins, porque um verdadeiro e pleno testemunho não tem sido apresentado pela igreja. Se temos uma geração rasa em vida com Deus, Jesus será apresentado da pior forma. E o impacto total do Evangelho não chega, pois não estamos produzindo discípulos fiéis, mas discípulos desse Jesus genérico. Romanos 1,16 diz que o Evangelho é poder de Deus para transformar o homem, para transformar. E por que nós não estamos vendo essa transformação? Porque o que estamos apresentando aí fora, porque o que estamos vivendo aí fora, não é o Evangelho. É algo completamente modificado, mas não é o Evangelho da palavra. Se somos rasos no nosso relacionamento com Deus, se eu sou raso no meu relacionamento com a palavra, eu começo a produzir uma falsa intimidade com Deus. Charles Haddon Spurgeon, ele diz, se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. E aí o que acontece? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, nós vamos ler o 48 e o 50. O resultado de uma geração rasa, o resultado de uma geração que se relaciona com o Cristo apresentado de forma genérica, é produzir discípulos falsos que apresentam uma falsa intimidade. Versículo 48. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes, aquele que iam saudar com um beijo, é ele. Prendam-no. Dirigindo imediatamente a Jesus, Judas disse, salve mestre, e o beijou. E aí Jesus chama Judas de amigo. Mas entenda algo. O beijo, até hoje, e principalmente no passado, no tempo de Jesus, era algo que denotava intimidade. Era algo que denotava relacionamento.
Era algo que denotava quando você tinha profundidade no relacionamento com alguém. E aí você chegava com aquela pessoa ali e você dava um beijo naquela pessoa, demonstrando a intimidade que você carregava com ela. Só que o que Judas mostra aqui é um beijo com Cristo que demonstra a sua falsa comunhão e a sua falsa intimidade. Essa é a nossa geração. É uma geração que se relaciona com Cristo criado na mente. Eu não tenho tempo aqui de me aprofundar, mas quando você vai estudar um pouco da história, Judas ele começa a caminhar com Jesus e ele vai idealizando Jesus como um revolucionário, aquele líder político, aquele líder que iria libertar o povo ali, sabe, do domínio do império. Ele começa a criar um Cristo na mente dele, no qual não era. Então, quando ele encontra a verdade de quem era Cristo, ele não consegue permanecer e ele o trai. E aquele beijo é um beijo que mostra que não tinha comunhão ali. Era um beijo de falsidade, era uma intimidade falsa, era uma comunhão falsa, era um beijo de traição. Traímos Jesus. Quando nós negociamos o Evangelho, traímos Jesus. Quando nós abrimos mão de viver uma vida com Cristo, o vendendo por 30 moedas. Traímos Jesus quando eu começo a apresentar para o mundo o Evangelho fora da realidade no qual a Bíblia apresenta. Eu traio Cristo e eu mostro para o mundo uma falsa intimidade. O meu desejo para 2026 é apresentar uma verdadeira intimidade para essa geração. Eu não quero ser conhecido por aquele cara que carrega as multidões nos estádios. Eu não quero ser conhecido por aquele cara que quando fecha os olhos e ora a Deus, Deus revela o CPF, sabe, a identidade, vai tudo. Eu quero ser conhecido como aquele cara que caminha com Cristo. Que foi assim como Enoque, e Enoque andou com Deus. Eu quero ser como João, discípulo amado, aquele quando todos vão embora, que negam a Cristo, ele continua aos pés da cruz. É a esse que Deus revela as coisas mais profundas. Todos os outros discípulos morreram em martírio. João também sofreu martírio. Segundo a história, ele foi colocado numa bacia de óleo quente, mas saiu intacto. Não tendo mais como fazer, já tinham ferido ele, já tinham, feito diversas coisas para tentar o parar, mas não conseguiram. Então o isolam numa ilha, lá em Patmos. E ali Deus revela. E nós temos o livro de Apocalipse. É para os íntimos que as coisas do céu são reveladas. É para aqueles que caminham com Cristo, não abandonam a cruz. A vida é difícil, mas eu não abandono o Evangelho. Eu não vou correr pelo Evangelho das facilidades. Eu não vou correr pelos métodos que as pessoas estão fazendo para encher a igreja. Eu não vou correr para poder usar os métodos que as pessoas estão usando para poder fazer com que fique lotado de jovem. Não! Eu vou continuar sendo fiel naquilo que Deus me chamou. Pregando o Evangelho da verdade. Vivendo a verdade e não me corrompendo com esse mundo. Não me amoldando ao padrão desse mundo. Apresentando para o mundo um Cristo verdadeiro. A verdadeira comunhão e a verdadeira intimidade, ela se apresenta para a gente no dia a dia. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16, versículo do 1 ao 3. Atos capítulo 16.
Paulo, ele está tendo um momento de viagem e ele precisa conversar alguma coisa com seu filho na fé, Timóteo. No versículo 1 diz o seguinte: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Esse texto aqui, ele sempre me confronta muito. Porque Paulo chega para falar sobre Timóteo. Ele fala: Timóteo, filho de fulano, Beltrano. Timóteo carrega um bom testemunho. Mas Paulo, imagina a conversa, chegando para Timóteo: você é um jovem de Deus. Timóteo, você é alguém que tem um bom testemunho na região. Mas nós temos uma missão de pregar o evangelho para gentios e para judeus. Só que tem uma coisa, Timóteo: você não é circuncidado. E para que você tenha legalidade para pregar para os judeus, seria necessário você se circuncidar, Timóteo. Timóteo, ele poderia chegar e falar assim: isso não vai me impedir de ir para o céu. Timóteo poderia chegar e falar: isso não vai me impedir de pregar o evangelho para os gentios. Ou ele poderia também falar assim: os judeus que se convertam. Que tenho eu com isso? Mas Timóteo, ele tinha tanta intimidade com Deus. Timóteo, ele tinha tanto desejo em fazer a obra de Deus, em cumprir o chamado e a missão de Deus, que ele não se nega ser circuncidado na juventude. Segundo os estudiosos, a circuncisão, quando no bebê, aquele cortezinho, ali no pênis, é algo que para o bebê não é nada. Tanto que, exemplo, a minha filha, a Maia, a do meio, ela nasceu com a língua presa. E aí a médica falou: fica tranquilo. Ela pegou a tesoura na maior, eu quase chorei vendo isso, e ela cortou o negócio do lado da língua presa da minha filha. E ela chorou da mesma forma no momento que nasceu, e daqui a pouco, normal. Porque o bebê não sente, sabe? É diferente o processo ali. Então, quando o bebê ele era circuncidado, era um processo natural e uma dor controlável. Agora, esse processo, quando a pessoa mais velha, era uma dor semelhante ao pior de uma gravidez. Então, imagina você, um jovem, que poderia viver a vida dele na boa, na tranquilidade, mas ele carregava uma missão e um encargo. Um jovem que poderia estar pregando o evangelho para um tipo de gente, mas ele não queria que nada o impedisse de pregar o evangelho. Então ele fala para Paulo: Paulo, se é necessário eu ser circuncidado, para que não tenha nada, para que nenhuma pessoa tenha nada contra mim, eu consiga pregar livremente o evangelho de Cristo, então pode me circuncidar. Eu estou disposto a pagar o preço na causa do evangelho, porque nada vai me impedir de pregar o evangelho de Jesus. Não é uma dorzinha de algumas horas que vai me impedir de pregar o evangelho genuíno de Cristo. Eu vejo isso como uma verdadeira intimidade de um jovem que não tinha necessidade de determinadas coisas, mas pela missão que ele carregava, ele se sacrifica. Tem coisas que não vão te impedir de ir para o céu, mas o teu chamado te cobra.
E a sua intimidade vai revelar se você está disposto a abrir mão de determinada coisa ou não. De ser sacrificado nessa situação ou não, por aquilo que você carrega. Tem muitas coisas na minha vida que eu decidi, eu não vou por esse caminho, eu não vou fazer determinada coisa, porque isso vai me impedir de estar livremente pregando o Evangelho de Cristo. Uma pessoa que caminha com intimidade com Jesus é uma pessoa que encontrou Cristo de verdade. E Cristo, quando se apresentou a ele, fez com que ele fizesse mudanças radicais em sua vida. Quando eu me converto na minha adolescência, e eu vou iniciar meu processo de conversão, eu abri mão de muita coisa. Eu dei as costas para muitas situações, mas não me doía, porque o meu prazer era agradar o meu Deus, e era preservar a minha intimidade com Cristo, era aumentar o meu nível de comunhão com Ele. As madrugadas orando, as madrugadas chorando, os dias que eu subi monte, os dias de oração na igreja, os sábados que eu podia estar na praia e estava evangelizando. Nada disso era sacrifício para mim, porque eu estava simplesmente cumprindo a vontade daquele que me amou primeiro. O mundo de hoje é um mundo que está na igreja pelo hype, pela moda, pelo modismo, mas que não abre mão de uma vida no pecado. Outro dia eu vi um coach lá que se converteu xingando horrores. Se o cara se converte, ele não consegue doutrinar a sua língua, não mais falar palavrão, imagina as outras coisas. Eu começo a partir para o final dessa palavra. Eu não quero ser longo. Timóteo, ele se sacrifica em prol do Evangelho, porque ele viu Paulo se sacrificando também, porque isso é uma cadeia. Quando eu pago o preço, eu me sacrifico em prol do Evangelho, Deus vai me conectar a pessoas que vão olhar para a minha vida e vão me ver como exemplo, e não vão medir esforços também para poder se sacrificar, porque Deus sempre vai levantar pessoas, porque sempre vai ter pessoas com o coração queimando por uma verdade, e quando elas encontram essa verdade, aquilo ali arrebata, aquilo ali modifica, aquilo ali transforma. A grande questão é quem serão os Paulos para apresentar um verdadeiro evangelho para os Timóteos. E quem serão os Timóteos que não vão negociar princípios, valores e nem nada, e vai te impedir de pregar e apresentar o verdadeiro evangelho para essa geração. Porque no fim, quando eu procuro viver uma vida com Jesus, eu vou me aproximando dele, e eu vou conhecendo esse Jesus. E sabe o que acontece? Eu não me torno mais religioso. Eu não me torno mais me achando melhor do que ninguém. Segundo 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O ano de vocês é o ano da intimidade. Amém? A intimidade não vai fazer com que vocês se tornem crentões melhores do que os outros.
Não, eu me santifico e ele não. Não, eu faço isso, eu estou na igreja e ele não. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vou me tornando parecido com ele. E me tornando parecido com ele, eu vou ser um pai melhor. Eu vou ser um marido fiel. Eu vou ser um filho melhor. Por quê? Porque eu tenho intimidade com Cristo. A intimidade com Cristo não é para você orar e os demônios caírem no meio dessa praça. Se você olhar no Evangelho de Jesus, em alguns momentos Jesus era necessário fazer essas determinadas coisas. Mas caminhar com Cristo vai fazer com que você se torne um bom exemplo. E aí aqui da MUV comece a surgir uma geração de verdadeiros cristãos que vão ser não apenas radicais na sua adoração, mas radicais nas suas atitudes também. Os melhores profissionais, porque vão ser éticos, vão ser justos. Você vai ter uma empresa e você vai ser um patrão justo. Você vai ser uma pessoa de honra. Você vai ser um funcionário, você vai ser o melhor funcionário daquela empresa. E no meio disso tudo, é nessa hora que Deus vai te honrando. Mas voltando para cá, você vai conhecendo Cristo, o Cristo da Bíblia, e aí você vai se tornar uma pessoa mais ética. Você vai conhecendo Cristo na Bíblia, e o verdadeiro Evangelho. E o verdadeiro Evangelho, quando ele me confronta na minha questão como marido, ele fala: esposa, submeta a seus maridos, e as pessoas só ficam presas nesse texto. Mas ela fala: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, se sacrificando por ela. Ou seja, eu sou um pai, eu sou um marido melhor, e eu me sacrifico pela minha esposa. Se eu me sacrifico pela minha esposa, eu não vou trair ela. Sabe por quê, gente? O que eu estou mais vendo são crentes e crentes vivendo adultério, traição. Porque o evangelho que está sendo apresentado para eles é um evangelho tão gostoso, tão palatável, que nem confrontados eles ficam diante de um pecado como esse. Só que quando eu leio a palavra de Deus, é uma palavra que me confronta para ser um marido melhor. Então eu trabalho, eu me sacrifico, mas eu vou lá e eu penso o que minha esposa ia querer, o que minha esposa ia gostar. E aí eu estou, às vezes, pensando, cara, como eu posso ser um marido melhor para minha esposa. A intimidade com Deus vai me fazendo isso. A intimidade com Deus vai me pensar como eu posso ser um filho melhor. Meus pais estão ficando mais velhinhos. Todo domingo a gente almoça junto. No início desse ano, nesse ano na verdade, depois de tantas coisas que aconteceram ao longo do ano, principalmente depois das perdas das minhas duas avós em sequência de anos, eu falei: eu preciso valorizar mais a minha família. Jesus começou a me confrontar nisso. E eu lembro que em setembro, no meu aniversário, eu sempre saí para comemorar com meus amigos. Eu falei: esse ano, depois de muito tempo, eu não quero sair para comemorar. Eu fiz um jantar na minha casa, chamei só minha família. Tenho meus melhores amigos, que a gente faz tudo, compartilha a vida. Mas eu falei: eu quero só a minha família. Sabe quem me falou para fazer isso? Jesus. Foi um dos melhores aniversários que eu tive. Ficou até tarde conversando, meu pai contando as histórias que eu já ouvi na minha infância, relembrando, e agora contando para minha esposa. Meu avô lá, que estava muito mal pela perda da sua esposa. Jesus foi, mexendo comigo. Eu falei, e eu tenho conversado com eles: pai, a gente precisa disso, precisa daquilo ali. E aí, Deus vai modificando a minha família. E cara, a minha família sempre foi uma bênção, mas esse ano está sendo algo extraordinário. Há 2 anos atrás, a minha irmã, depois que entrou na faculdade, ela não queria saber mais de igreja, nem de pintar de ouro.
A minha irmã, ela estava numa fase esotérica da vida, incenso em casa, e fazia isso, aquilo, outro, saía com os amigos e tal. Eu nunca preguei para minha irmã e falei, você tem que voltar para Jesus. Nunca. Mas nesse ano, depois de tantas coisas que aconteceram, ela falou, Vitor, que ela me chama de Vitor, qual dia que é o culto da tua igreja? Aí ela foi um dia. Outro dia, só ficou, eu não sei nem quantas vezes ela foi ao longo desse ano na minha igreja. E nenhum dos dias eu a chamei para ir. Ela começou a namorar. Eu falei, ih, ferrou. Foi com o namorado domingo passado que eu preguei na igreja. Foi no culto da virada. Minha mãe e meu pai estão maravilhados. Sabe o que é isso? É intimidade com Deus. Vai fazendo, pai, fica mais calmo. Não, mas ela chegou de madrugada, fica tranquilo. Ela não é uma promessa. Não é uma promessa que ela estaria servindo na casa de Deus. Então confia. A intimidade com Deus vai me fazendo ser um filho melhor, um irmão melhor, um pai melhor. Eu vou olhando para minhas filhas e eu sou como você, eu chego do trabalho cansado. E às vezes eu quero ficar no celular, quero fazer alguma coisa, e o Espírito Santo, você é pai. Passou o dia trabalhando, vai brincar com a tua filha, eu vou lá, cansado toda a vida, fico no quintal brincando com elas, sabe? E vou gastando tempo com as minhas filhas. Quando eu chego em casa, eu estaciono o carro na frente e já começa a gritaria. O papai chegou! Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai me tocando para ser um pai melhor. No meu trabalho, eu procuro ser um funcionário exemplar. E aí o que vai acontecendo? As pessoas vão olhando. Eu não fico julgando os outros. Tem um amigo no trabalho que é ateu. E eu sempre fico zoando ele, você é ateu ou é à toa? Ele, para com isso. E aí, certo dia eu comecei a falar algumas coisas para ele, ele quer o tempo inteiro discutir. No último dia do ano, no penúltimo dia do ano, a gente saiu para almoçar, aí na volta o pessoal foi para um caminho, foi só eu e ele, deixa eu aproveitar. E começou a falar dos problemas que ele estava passando. Eu comecei a aconselhar ele. E aí tem um outro moleque que é espírita. E aí o moleque, sabe, outro dia eu postei um trecho de pregação, ele compartilhou e falou, caraca, Paulo Vitor, você é brabo. Espírita compartilhando o que eu estava pregando. E aí um dia eu fui conversar com ele, falei, não, um dia eu vou lá na igreja, estava conversando com a minha namorada, ela é desviada, a gente quer um dia que você for pregar no que vem, me avisa que a gente vai. Sabe quantas vezes que eu preguei para ele, gente? Nunca. Porque a minha vida é uma pregação constante. Essa frase tem vários autores, mas muitos remetem a ela a São Tomás de Aquino. Pregue em tempo e fora de tempo. Se possível, use palavras. Porque a sua vida vai ser a maior pregação que o mundo vai ter. Um ano de intimidade com Deus vai fazer com que você valorize a tua missão. Se Deus te plantou nessa igreja, o que você faz aqui é sagrado e é importante. Então você não vai negligenciar um culto. Você não vai, sabe, já fui semana passada, não vou essa semana não. Não! Você vai trabalhar fielmente naquilo que você entende que Deus te chamando. Se você vê Belford Roxo, sabe, completamente pessoas perdidas, isso te incomoda, eu quero te dar uma notícia. Existe uma única coisa que pode transformar essa cidade. Não é política, não é um político. Embora pode ajudar, e a gente tem que cobrar. Não é o dinheiro, embora o dinheiro vai ser importante para poder financiar projetos, etc. Mas o que pode transformar essa cidade é o evangelho verdadeiro e genuíno de Cristo sendo apresentado. E quem apresenta esse verdadeiro evangelho? Eu, você. Um ano de intimidade com Cristo é um ano onde eu vou apresentar um Jesus Cristo de verdade para as pessoas. Mas as pessoas, elas não vão ver o Jesus da Bíblia, elas vão ver você. E você tem que apresentar um Jesus verdadeiro para elas. Nós precisamos cuidar dos necessitados. Precisar daqueles que estão abandonados pela sociedade.
Esse é o papel da igreja. Então, se eu vivo em intimidade com Cristo, eu sei que a justiça social é algo fundamental na minha caminhada. Eu não posso olhar para o lado quando tem pessoas padecendo, morrendo de fome, sofrendo. Eu não posso ser um crente apenas de domingo, que vem aqui, levanta a mão, o louvor é bonito, maravilhoso, e eu não paro, e eu não faço mais nada além disso. Não! O Evangelho te chama para ir para fora, para pregar o Evangelho para aqueles que estão se perdendo, para ir nas esquinas que estão se drogando, para dar pão para aqueles que têm fome. Esse é o testemunho de um bom cristão. Quando que isso acontece? Quando o Evangelho que eu vivo é um Evangelho verdadeiro e genuíno. Não é um Cristo genérico e fabricado por homens, moldado ao meu prazer e às minhas vontades. Não! Eu não vivo o Evangelho voltado para o prazer do Paulo Vitor. Eu vivo o Evangelho baseado na palavra. Quando eu busco intimidade com Cristo, eu vou me tornando parecido com Ele. Uma coisa inegável na humanidade: todos reconhecem o exemplo máximo de Cristo, o exemplo máximo do amor, o exemplo máximo da paz, o exemplo máximo da justiça. Tudo isso porque Cristo ele vem inaugurando o reino dos céus. E óbvio que isso aqui já daria uma outra mensagem, mas o reino foi inaugurado. E o que o reino é, gente? Paz, alegria, justiça. Quando eu vivo uma vida no Evangelho, uma vida em Jesus, e vou me parecendo com Ele, eu tenho a possibilidade de viver o reino de Deus aqui na terra. Então, na minha família, a paz, a justiça, a alegria. E aonde eu vou trazendo paz, eu vou trazendo justiça, eu vou trazendo alegria, eu vou trazendo equidade. Eu não piso em ninguém, eu não ajo com preconceitos, eu abraço. E no meio de abraçar eu apresento Cristo de verdade. Não um Cristo bonitinho que vai ficar bem para na foto, não. O Cristo da Bíblia. Nos últimos dias os homens serão egoístas, amantes de si mesmo. Apresente o Evangelho verdadeiro que confronta isso. Porque o mundo está desejoso e esperançoso em encontrar Jesus. Muitos estão encontrando uma cópia barata. E muitos estão se frustrando. E aí se tornam desigrejados, cristãos não praticantes. Mas eu creio fielmente em Deus, que aqui nessa igreja vai se levantar crentes, cristãos de verdade, que vão apresentar um evangelho genuíno, um evangelho puro e simples, um evangelho justo, um evangelho de verdade. O evangelho que vai trazer justiça, o evangelho que vai trazer paz, o evangelho que vai trazer bom testemunho por onde passar. Eu quero deixar uma coisa final aqui, não estava lendo no meu script, mas eu quero terminar com isso. A gente vai orar, vai cantar alguma canção, o louvor já está ficando a postos daqui, mas é algo que Deus revelou para mim, relacionado ao meu ministério, que eu conduzo lá na minha igreja. 2 chaves. Que eu queria deixar essas 2 chaves para vocês, para esse ano e para frente. Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Isso aqui dá uma grande pregação, mas eu vou apenas falar 2 coisas. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Por isso, os 12 reuniram
todos os discípulos, e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e passaremos a eles a esta tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Deus ministrou no meu coração a base de uma igreja saudável. Eu gostaria de passar isso para vocês aqui, como um bom amigo que sou de vocês há tantos anos. Não sei se você conseguiu reparar aqui no texto, mas as viúvas estavam sendo esquecidas. Então Pedro e os discípulos, eles chegam e falam: vamos separar homens aqui para que se dediquem ao serviço. Então, o que é prioridade numa igreja? O serviço, o servir, o cuidar dos de dentro e cuidar dos de fora. E aí Pedro continua: para que nós nos dediquemos à oração. Então a oração é uma outra base fundamental da igreja. A adoração, a oração, a intimidade. E a última coisa, ao ministério da palavra, o ensino e a pregação do evangelho. Então, lá na juventude, no Atos, nosso ministério hoje tem um DNA fundamentado em 3 colunas: a oração, o ministério da palavra e o serviço. Quem serve, gente? Todos nós servimos na igreja, amém? Qual as características de quem serve? Pessoas com bom testemunho, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Essas 6 coisas. As 3 coisas. As 3 características de uma igreja saudável: a oração, o ministério da palavra e o serviço. As características de 3 cristãos saudáveis: pessoas de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Que nesse ano seja um ano para nós crescermos em intimidade com Deus. Que nesse ano seja um ano para nos dedicarmos à oração, à palavra e ao serviço, compartilhando o serviço, não sobrecarregando um ou outro, mas todos, a comunidade se voltando nisso, porque dessa maneira o crescimento virá. E que nós, aqueles que servem, possamos ter bom testemunho, ser cheio do Espírito Santo e pessoas cheias de sabedoria. Que o Cristo apresentado para essa geração não seja um Cristo genérico, mas o Cristo genuíno e o Evangelho verdadeiro, o Evangelho da cruz. Feche seus olhos, vamos orar.